Bom, pessoal, 1 de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 13. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre a consciência do cristão. Vocês vão observar que o apóstolo de Jesus, ele vai usar essa expressão consciência em dois momentos aí. Primeiro no verso 16, depois no verso 21, que nós vamos trabalhar na semana que vem. Hoje nós vamos só até o verso 17. 1 de Pedro, no capítulo 3, do verso 13 até o 17. E Pedro vai fazer um paralelo entre a consciência de Cristo e a nossa consciência. E é por isso que o tema de hoje é exatamente esse. A gente quer refletir sobre a consciência cristã. Vale lembrar que se a gente pudesse resumir a carta de Pedro em duas premissas, em duas frases, nós falaríamos assim: com os pés aqui, nessa terra, nesse mundo, com os pés na história, agora, mas com os olhos sempre na eternidade, com os olhos sempre em Jesus. É disso que o Pedro está tratando aqui nessa epístola, tá? E vamos lá, vamos analisar o que o apóstolo de Jesus trata nesses versos. Nós vamos do 13 ao 17 hoje o nosso estudo, tá? Quem há de maltratá-los? Pedro pergunta. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Mas uma tradução melhor aqui é: não temam a ameaça deles para vocês. Não tenham medo da ameaça deles. Não fiquem amedrontados. Antes, agora ele vai citar Isaías 8 e Isaías 50. Ele vai dizer assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, que estas pessoas que falem mal de vocês fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Agora percebam que o verso 18, que nós vamos falar na semana que vem, ele começa dizendo assim: pois também Cristo sofreu. Ok? Vamos orar, meus irmãos? Deus, quão carentes nós somos da sua voz e quão carentes nós somos da palavra do Senhor. Nós, nesse culto, já dialogamos com o Senhor já nos falou pela palavra lida. Nós já conversamos com o Senhor nas nossas orações, nós já louvamos o Senhor, nós já consagramos as primícias da nossa renda ao Senhor. E agora, Deus, nesse momento de culto, de diálogo com o Senhor, o que nós clamamos é tão somente a iluminação para ouvirmos a sua voz, porque queremos sair daqui, Deus, reflexivos e impactados com a palavra do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, consciência do cristão, a consciência do cristão. Esse é um moto da Reforma Protestante, não adianta. E eu trago dois exemplos históricos para começar a nossa conversa e para nortear a nossa conversa. Primeiro, a palavra consciência, ela é exatamente isso, com conhecimento, com ciência, saber, como saber. Como o cristão discerne aquilo que ele faz ou não faz, isso é consciência.
Mas isso é muito forte dentro do cristianismo, porque a consciência de um cristão remonta às origens do cristianismo. Policarpo, no segundo século, um dos discípulos de João, que foi apóstolo de Jesus, Policarpo foi colocado dentro de uma encruzilhada. Os nossos irmãos cristãos dos primeiros séculos, no Império Romano, eram condenados à morte porque eles eram ateus, porque eles não acreditavam, não é nos ou no Deus verdadeiro. A grande questão é que eles eram condenados à morte porque eles não acreditavam nos deuses romanos. Eles não acreditavam especialmente no imperador, sendo o filho dos deuses. E Policarpo, por exemplo, por negar essa fé no panteão romano e acreditar em Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida, Policarpo é levado à arena com uma multidão em volta e os leões diante dele. E conta o relato bíblico que antes do seu julgamento, eles abrem espaço para Policarpo poder ir contra a sua fé e falar contra Jesus Cristo e negar tudo o que ele tinha acreditado até naquele momento e professado até naquele momento. E Policarpo, quando dão uma palavra para ele, ele diz: é impossível ir contra a minha consciência. Eu não posso negar nada disso, gente. Ele vai mais longe, ele falou: olha, que eu vá para os leões, mas eu não vou gastar 1 minuto com essa turba agitada aí. Ó. Eu não vou contra a consciência de Cristo em mim. E um outro exemplo muito clássico da Reforma Protestante, que eu já falei para vocês várias vezes, é do grande reformador Martinho Lutero. Lutero nunca quis formar a igreja luterana. Lutero nunca teve afim disso. Ele não estava preocupado em formar uma nova denominação. Lutero o que queria era reformar a igreja através da palavra naquele momento. Eles entendiam que a autoridade máxima era a Escritura. E a Escritura não poderia ficar subjugada à autoridade do Papa, à autoridade da igreja. Ela não podia. A Escritura deveria ser a autoridade máxima. E é interessante, porque na Dieta de Worms, Lutero tem o privilégio de estar diante do imperador Carlos V, diante de uma renca de cardeais, dos duques, dos lordes e dos príncipes alemães, naquele contexto. Ele ainda, um jovem ministro católico, primeiro chegam para ele, na frente de todas essas autoridades, mostram uma mesa com todos os seus livros. E falam com ele assim: foi você que escreveu isso? Lutero, talvez num ato cínico, ele olha livro por livro e diz: fui eu. E aí olham para ele, naquela atmosfera de poder, os homens mais poderosos do mundo e da Alemanha estavam ali, gente. Carlos V era o imperador da Europa inteira, praticamente. E olham para Lutero e dizem assim: você nega tudo isso que você escreveu em nome da Santa Igreja? E ele teme e treme diante daquilo e ele pede 24 horas para poder pensar no assunto. E ele vai dormir e naquela noite ele diz que tem a pior noite da sua vida, ele não fica em paz. Um dos seus relatos dizem que ele sente Satanás fungar no cangote dele. Tem uma hora que ele fica tão revoltado que ele pega um tinteiro, joga na parede e ele grita para Satanás sair de perto dele, tamanha opressão que Lutero está vivendo. Quando ele chega no outro dia, a cidade toda empolvorosa, o imperador na frente dele, cardeais, autoridades civis. Lutero, mais uma vez, ele acha que ele vai poder falar, ninguém dá o direito dele falar nada, ele fica com a boca fechada, e ele tinha ido a Worms exatamente para tentar falar para a igreja, para o pessoal se arrepender, e que eles voltassem para a Escritura. Ninguém dá voz a ele, ele não pode falar. E a única coisa que falam para ele é: foi você que escreveu isso, e ele mais uma vez olha livro por livro. Ele diz: sim, fui eu. E aí olham para ele e dizem: você nega tudo isso que você escreveu? E Lutero dá talvez o maior exemplo para nós, e que
é talvez um dos grandes relegados da reforma protestante. Ele olha para o pessoal e diz assim: pessoal, eu não posso negar isso aqui que eu escrevi. Ele diz: a menos que alguém me convença pela Escritura que eu estou errado, eu não posso voltar atrás. E ele usa a frase mais célebre da reforma protestante: a minha mente está cativa à palavra de Deus. Ele diz: não é bom que o homem vá contra a consciência. E não é bom que o homem peque contra a consciência. Então, ele sai dali e, graças a Deus por Frederico, que vai pegar Lutero e vai levá-lo para ficar exilado, praticamente 10 anos, porque uma armadilha já tinha sido feita para que ele morresse. Mas uma coisa grandiosa é que ele não nega a consciência cristã. Percebam, meus irmãos, que o texto começa no verso 13, dizendo para que os cristãos façam o bem. E o Pedro faz uma pergunta, ele interpela a igreja do primeiro século, que é uma igreja perseguida. Ele interpela a igreja dizendo: quem é que vai maltratar vocês se vocês fizerem o que é bom? Mas no verso 14 ele vai dizer assim: ainda que vocês recebam alguma injustiça, se for por vocês estarem executando o que é bom, que ótimo, melhor ainda, isso é vontade de Deus. E ele termina o verso 14 dizendo assim: vocês serão felizes. Olha, se vocês fizerem o que é bom, e vocês forem injustiçados por vocês fazerem o bem, vocês vão ser felizes. Aí ele continua no verso 15, dizendo para mim, para vocês e para aquela igreja assim: gente, estejam sempre prontos para vocês poderem explicar para as pessoas por que é que vocês, independente de qualquer circunstância, não negam os valores de vocês. Deem a razão da fé de vocês. Mostrem para essa rapaziada que vocês santificam a Cristo, independente de qualquer situação, e em qualquer situação, vocês expliquem para essas pessoas por que vocês não abrem mão dos seus princípios e dos seus valores. E aí, no verso 16, ele vai dizer algo ainda mais interessante. Quando vocês forem explicar para as pessoas, quando vocês forem conviver com as pessoas, e vocês estiverem com elas, por favor, façam isso de maneira mansa, façam isso com tranquilidade, façam isso com a consciência muito tranquila. E aí ele vai terminar dizendo que as pessoas vão ficar envergonhadas por contarem mentira da vida dos cristãos. Bom, meus irmãos, consciência é algo muito interessante. Porque o que é consciência, pastor Rômulo? Biblicamente falando, e não psicologicamente falando, consciência é tão e somente esse árbitro que você tem dentro de você. É esse árbitro que a gente tem, que faz com que a gente saiba, mas não só que a gente saiba, mas é um árbitro, é o que vai determinar para nós o testemunho ou a censura daquilo que a gente vai ou não vai fazer. Isso é consciência. Isso Paulo vai falar em Romanos no capítulo 2, dessa consciência forjada, desse árbitro, o que é correto, o que não é correto, devo fazer, não devo fazer, isso glorifica Cristo, isso não glorifica Cristo, isso está de acordo com a vontade cristã, não está de acordo com a vontade de Jesus, isso é consciência. Agora, a melhor a ilustração que eu tive, que eu consegui pegar estudando essa semana desse texto, é que a consciência da gente, meus irmãos, ela é muito parecida com uma janela. A janela da sua casa, por exemplo. É essa que você limpa todos os dias, não é? Pero não mútil. Então, você acorda, e aí você abre a cortina, e você começa a ver os raios de sol entrando, ok? Raios de sol entrando, você acabou de dar aquela faxina sábado, ficou o dia inteiro, pendurou na janela, veio do lado de fora, limpou aqui, veio do lado de dentro, limpou também. Raio de sol entra.
Raio de sol entra muito bem, por sinal. Você começa e consegue ver tudo. Agora passa um dia, 2 dias, 3 dias, fumaça, pó e todo aquele negócio que está levantando e está batendo. E se for janela da cozinha, é melhor ainda, né? Estava vendo isso lá em casa. Já viram como é que janela da cozinha não é de Deus, gente? Só a janela da minha casa que dá gordura de vez em quando. Aquele negócio pipoca, né? Faz assim. Por que gordura tinha que ir para baixo, não tinha que ir para cima? Quando você pensa que não, você já não consegue ver direito o que está do lado de fora, porque está meio fosco. Não dá para enxergar direito. Consciência é a mesma coisa. Quanto mais exposta e mais limpa ela tiver, quanto mais exposta às verdades de Deus, ao conhecimento de Deus, sua consciência estiver, mais limpa a janela está. Agora, quanto mais distante ela tiver, mais suja a janela está. Não dá para ver direito. Pessoal, manter uma consciência limpa demanda muito esforço, não é fácil. Demanda esforço demais. E eu quero que vocês percebam 3 problemas que são básicos e extremamente difíceis no nosso tempo. Porque para tomar decisão, no nosso tempo nós temos 3 problemas básicos. Número 1, nós tomamos decisões embasadas nos nossos sentimentos. Isso é complicado para chuchu. É mais ou menos assim. Menina, vamos fazer não sei o quê? Aí, você sabe, tá com aquela dúvida, o que você faz? Olha, meu coração tá mandando eu fazer errado, né? Não seja guiado pelo seu coração, pelo amor de Deus. Não seja guiado pelo seu sentimento. É furada. Ainda mais se você viu o filme essa semana, na hora que alguém foi tomar alguma decisão, veio uma música no fundo, ela apareceu, diminuiu o holofote, a luz. Aí a pessoa no filme falou bem assim, a decisão que o meu coração toma é furada. Não tome decisão baseado no sentimento, pessoal. Eu estava falando hoje pela manhã, prestem atenção, como princípios básicos que a Bíblia manda, por exemplo, a gente educar filho. Orar com eles, trazê-los à igreja para terem comunhão, disciplinarmos nossos filhos, orientarmos os meninos na palavra, ok? Se em algum momento, em determinado momento, nós precisarmos e necessitarmos, por exemplo, disciplinar nossos filhos. Um dia eu estava conversando com um rapaz, ele falou para mim, pastor, que dificuldade que é ter que corrigir meu menino. Que dá uma dor no coração, não dá? Você fala assim, mas como é que você educa filho de Adão? É complicado demais, gente, não dá. Então, não tenham a consciência guiada pelo sentimento de vocês. Segundo, não tenham a consciência guiada pela experiência de vocês. Por favor, não tenham a consciência guiada por sua experiência. Gente, isso eu aprendi com o Tim Keller há alguns anos. Um ídolo terrível do nosso tempo é a experiência. Por quê? Porque olha só, aconteceu dezenas de vezes da sua vida de você fazer o que é errado, ir contra a sabedoria de Deus, ir contra o conselho das pessoas e deu certo. Logo você está errado, rapaz. Crente não é guiado pelo que dá certo. E crente não é guiado pelo que dá errado. Se deu certo ou se dá errado, crentes não estão preocupados com o resultado final. Crentes estão preocupados com Cristo ser glorificado no processo. Então não é pela minha experiência. Pela minha experiência, rapaz, separar da minha mulher foi a melhor coisa da face da terra. Hã? Você é louco? Não.
Não sejam guiados por isso. A consciência dos cristãos, ela não deve ser guiada pelo que dá certo ou pelo que dá certo. Não é pragmatismo não, gente. E uma outra coisa, a experiência, o nosso sentimento, e outra coisa que não rola é eu acho. Gente, não há espaço para eu acho no cristianismo. Cristãos não são guiados por suas opiniões. Nós não somos guiados por nossas opiniões. Isso é perigosíssimo, porque tem coisas que nós não temos conhecimento, nós não temos acesso. Então, pastor, como é que a gente guia a nossa consciência? Irmãos, a consciência dos cristãos é exatamente guiada por Deus e por sua palavra. Nós não podemos esquecer disso. O que eu faço, como eu moldo a minha consciência, não é pelo que eu acho, não é pelo que eu sinto e não é pelo que dá certo. A gente guia as nossas vidas pelo que está revelado na palavra de Deus e por aquilo que Deus guia a nossa vida. Diante disso, eu trago uma reflexão para vocês. Eu vou trazer 5 princípios da consciência do cristão a partir desse texto, para que a gente faça uma análise singela e bem rápida, irmãos. Eu quero que vocês analisem que a primeira coisa está no verso 13. Olhem o texto bíblico dizendo para vocês: quem há de maltratá-los? Quem vai maltratar vocês se vocês fizerem tão somente o que é bom? Irmãos, o primeiro princípio para uma consciência cristã bem guiada e bem feita é, independente de qualquer situação, pratiquem o bem. Pode ir até o final e pratiquem o bem. Há um problema sério aqui. Qual é o problema que é sério? Infelizmente, no século XXI, com o que nós estamos preocupados? Nós estamos mais preocupados com a nossa reputação, com o que acham da gente, do que com obedecer a Deus. Esse é um problema sério nosso. É muito interessante, eu estava refletindo sobre isso para tentar achar um exemplo agora à noite. De manhã me faltou isso. Vocês já viram pai de criança, extremamente serelepe num lugar? Os meninos, aqueles foguetinhos. Os moleques estão aprontando. E aí o pai, ou a mãe, de boa na lagoa. Os meninos atrapalhando todo mundo. Mas aí eis que o pai percebe que o menino começou a atrapalhar os outros. Aí ele viu que o garoto começou a atrapalhar os outros. Só naquele momento. Antes ele não tinha visto, não. Mas como é que ele percebeu? Ele percebeu quando a galera de lá começou a falar assim: esses meninos não têm pai, não? Esses meninos não têm mãe, não? Aí o que ele faz? Aí ele corrige o garoto. Mas por que ele corrigiu o menino? Porque o moleque é atentado e atrapalha os outros? Porque ele não quer ficar mal com a galera. Afinal de contas, quem é o macho alfa pai desse menino aqui? Ele não quer ficar mal na fita com o pessoal. Então, como ele não quer ficar mal na fita com a turma, ele vai lá e corrige o menino. Porque, na verdade, o cara não está preocupado em fazer o que Deus mandou, de educar o garoto, corrigir o garoto, andar direito com o garoto. E o que ele está preocupado? Ele está preocupado no pessoal que está do lado de lá não achar que ele é um pai frouxo. Deu para entender? Esse é um problema nosso. Na vida da gente, na escala da vida da gente, a gente está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós. Nesse mundo de imagem, de hiperexposição, a gente está muito mais preocupado com o que as pessoas pensam de nós, gente, do que com aquilo que a gente realmente deveria fazer, que era obedecer a Deus. Esse aqui eu acho que vai no cerne da coisa. Meus irmãos,
independente se temos pessoas nos vendo ou não, se estão nos fiscalizando ou não, nós não fomos chamados para temer pessoas. Nós não fomos chamados para sermos aceitos por pessoas, nem para andar de acordo com o que pessoas querem ou acham. Nós fomos chamados para ter uma boa consciência diante de Deus. Não se esqueçam disso. E aí aqui, eu acho que o que serve para nós de exemplo maior é exatamente o seguinte. Pedro está dizendo assim, gente, se vocês andarem direito, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Irmãos, façam o bem independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. O que eu quero dizer com isso, gente? Não importa, meus irmãos, que tipo de recompensa nós recebemos. Eu estou com a Elô aqui na minha frente. Ela está precisando da minha ajuda. Mas semana passada, vocês não sabem o que ela fez comigo semana passada, gente. Falou mal de mim. Pegou minhas postagens todas do Instagram, mandou para os outros. Fez um monte de comentário chato embaixo. Menina, você precisava ver. Que coisa horrorosa que essa menina fez. Aí agora, tem crente que faz teologia. Deus botou ela na minha mão, que agora é a hora da vingança. Percebe, gente? Parou. O cristianismo não está preocupado. O que você fez por mim? Não está preocupado se a Aline, a minha esposa, semana passada ela me maltratou, se há 2 semanas ela falou besteira, se há 4 semanas ela fez isso. Se hoje mesmo ela acordou sem olhar para mim direito, ou se o meu filho me ofendeu ou não. Não. Ou você tem aquele vizinho que tem 12 anos que acorda de manhã e não fala bom dia com a gente. O cristianismo não está preocupado com isso. A nós foi dada uma missão. Abençoe a vida dos outros. A nós foi dada uma missão. Faça o bem. Não importa se eu vou ganhar alguma coisa com isso ou não. Não é sobre isso. É um império que eles estão sendo perseguidos. Mas mesmo diante da perseguição, o que eles estão sendo levados? Façam o bem. Não importa. Percebam o período que eles estão dentro desse capítulo. É para que eles fossem sujeitos à autoridade, é para que maridos fossem sujeitos às suas mulheres, mulheres fossem sujeitas aos seus maridos. Isso é interessante, porque isso é bom aos olhos do Senhor. É bom diante de Deus. Irmãos, independente se quem é o próximo da gente, se essa pessoa fez bem ou mal, se a gente vai ganhar alguma coisa com isso ou não, porque isso é um problema sério. Às vezes, a lógica desse mundo é muito interessante. A lógica desse mundo é, o que é que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Se eu fizer o bem, o que eu ganho com esse negócio? Não é essa a lógica do reino de Deus. Não é essa a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho, de uma consciência cristã, é independente de qualquer circunstâncias. Façam o bem, meus irmãos. Façam o bem. Eu poderia aqui trazer N exemplos para vocês. N. Mas, refletindo sobre isso, eu acho que o melhor exemplo que eu posso citar é o do Senhor Jesus Cristo, quando ele conta a parábola do bom samaritano. Eu acho que é aquilo ali. Eu acho que falta um pouco desse mundo competitivo da gente,
Eu acho que falta um pouquinho disso para nós. Jesus termina a parábola dizendo assim: o próximo, ou é sempre aquele que está ao nosso lado, independente de quem ele seja, independente. Acho que não se esqueçam disso, irmãos. Eu estou certo de uma coisa. Dentro de tantas reflexões que eu tenho feito, eu estou certo de que a única instituição no Brasil que pode unificar o povo brasileiro que anda numa bagunça generalizada é a Igreja de Jesus Cristo. Eu estou certo disso. Se tem uma instituição que tem capilaridade, você tem igreja em tudo quanto é lugar. Se tem uma instituição que é capaz de unificar a nossa nação e o nosso povo, é a Igreja de Jesus. Porque independente de qualquer situação, cristãos sempre vão ao encontro dos outros para os abençoar. Isso aqui é incrível dentro do cristianismo. E aí, um segundo princípio da consciência cristã, percebam o verso 14. Estejam preparados para injustiça. Estejam preparados para isso. Mas bem preparado mesmo. Olha o que o apóstolo Jesus vai dizer. Ele vai dizer assim, ó: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês são felizes. Se vocês andarem direito, se vocês forem guiados pela palavra de Deus, se vocês cultivarem os valores da palavra de Deus, vocês serão felizes. E aqui, eu vou fazer uma ilação, mas eu acho difícil Pedro estar fugindo do Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vocês forem perseguidos, por causa da justiça. Ele diz: assim foi com os profetas, e fiquem tranquilos, porque vai acontecer com vocês também. Meus irmãos, qual é o problema? Você vai ali, passa aqui a pé na Avenida Expedito Garcia, a cada poste que você passar, vai estar escrito assim: trago a pessoa amada em uma semana. Não é assim? Trago a pessoa amada em uma semana. Olha a espiritualidade que é cultivada. Eu vou dar um passe, eu vou fazer uma amarração, eu vou fazer alguma coisa para que a sua vontade seja realizada. Isso é espiritualidade do egoísmo. Você paga e recebe alguma coisa em troca. No cristianismo não é assim. No cristianismo você recebeu o maior sacrifício de todos, de graça, para que você pudesse servir. Agora, essa loucura vai para a igreja também. Por quê? Porque a gente cresceu, especialmente nos últimos 20 anos no Brasil, numa espiritualidade assim: você nasceu para ser cabeça e não cauda. Porque se você passa debaixo da fogueira, se você vai no Vale do Sal, ou se você faz o sacrifício, ou pega a toalhinha de fulano de tal, ou se você faz essa determinada coisa, é só vitória, e vai dando glória, porque o gigante vai cair e você vai vencer. Para! Paulo, escrevendo para o Timóteo, diz que se alguém quiser manter a consciência cristã, prepare-se para o sofrimento. Porque ser crente não é fácil. Então prepare-se para as injustiças. Prepare-se para andar direito e mesmo assim a calúnia chegar contra você. Pode ficar tranquilo, meu filho. Isso vai acontecer. Prepare-se para abençoar a vida de 1, 2, 3, 10, 1000. Em determinado momento pode ser que você fique sozinho. Porque isso é normal dentro da lógica do reino, gente. Isso acontece.
Por isso que eu tenho falado com vocês que a herança da gente, ela não pode ser só isso que vocês estão vendo aqui, o reconhecimento de um com o outro. A herança da gente, se não for o Senhor, a gente buga. Então, prepare-se para esses momentos, para essas injustiças que acontecem, meus irmãos. É por isso que o Pedro começa o verso 18, e a gente vai estudar isso na semana que vem, quando Pedro vai citar exatamente o Senhor Jesus Cristo. Agora, eu trago um formador de opinião da nossa época, um ateu, o Luiz Felipe Pondé. O Pondé ele estudou numa universidade hebraica, então ele é um conhecedor de Bíblia muito grande, embora ateu. Mas o Pondé tem uma sacada muito interessante quando ele fala assim: olha, na Bíblia, e nós somos presbiterianos, né? Presbiteriano é conhecido pela predestinação e pela eleição. E aí o Pondé fala assim: olha, na Bíblia, sempre que alguém é predestinado, é a mó furada. E isso é interessante. Mas por quê? Eu citei 2 exemplos e teve um irmão, depois do culto, que veio conversar comigo e falou: pastor, essa lista de predestinado que entrou numa roubada danada é maior. E eu, por exemplo, citei o exemplo do Moisés. Olha que furada. 40 anos vivendo lá na casa do faraó, na boa. Aí Deus vai e fala assim: Moisés, bora fazer uma missão. Foi para trás de um exército, se meteu num deserto, uma roubada, 40 anos andando, deu uma furada, gente. Perdeu assim, foram 80 anos de nego no cangote dele, mas um trem que eu vou te falar. Aí você fala assim: não, pastor, mas tem outras experiências. Eu também acho, tem a de Davi, que estava tranquilo na casa dele, matando os ursinhos, os leões lá de vez em quando, mas cuidando das ovelhinhas. Aí, até que me aparece Samuel na casa do cara. Para quê? Eu vim ungir você rei. E a partir daí, 10 anos no deserto, fugindo de Saul. De caverna em caverna, nem podia passar em casa mais. E caverna, uma furada, meu irmão. Aí um menino chegou hoje para mim, um irmão hoje pela manhã, falou assim: pastor, você esqueceu do Daniel. Eu falei: rapaz, e não é que é? Olha que loucura. O cara anda direito a vida inteira, e o que ele vai parar? Na cova dos leões. E vocês querem ser cabeça e não cauda? Vocês querem só vitória? Vocês inventaram isso, gente. Que cristianismo é esse? Eu não estou falando que ninguém vai fazer voto de sofrimento, mas isso é algo que está na gente. Então, preparem-se, por favor, para andarem direito e não serem reconhecidos. Preparem-se, por favor, de fazerem o bem e não serem recompensados. Isso é a coisa mais comum que tem dentro do cristianismo. Porque nós fazemos o bem e sabemos que a nossa recompensa não é essa. Terceiro, meus irmãos, por favor, começa no verso 15, logo a primeira expressão. Tudo o que vocês fizerem, por favor, façam para Cristo. A boa consciência manda vocês fazerem tudo para Cristo. O Pedro está citando Isaías 8 e Isaías 50. O livro de Isaías é um livro que vai ser o livro do exílio. É um povo que, infelizmente, não manteve a sua consciência limpa diante de Deus. Não santificaram ao Senhor. Não santificaram a Deus. E o que a Escritura está mandando a gente fazer? Meus irmãos, o que vocês fizerem, santifiquem a Cristo. Uma pessoa falou para mim assim: pastor, essa série de mensagens, ela está sendo muito interessante, porque ela está sendo bem prática. E o que eu quero dizer para vocês é assim, eu estou tentando o máximo possível, tentar me desdobrar para tentar deixar isso bem esmiuçado para vocês. E aí vou procurando alguns exemplos para tentar botar o troço mais didático possível. E eu, às vezes, eu fico pensando assim, o que é santificar Cristo?
O que é ter a consciência tranquila e tudo que eu for fazer é para a glória de Cristo? Meus irmãos, eu acho que é essa pergunta que o Pedro está mandando eles fazerem o tempo todo. Percebam, no contexto geral é contexto de cidadãos, contexto de família, contexto de trabalho. A pergunta que vocês sempre precisam se fazer, por favor, meus irmãos, é se essas atitudes que vocês vão tomar, se elas glorificam ao nome de Jesus. Se isso santifica o nome de Jesus. O que essa passagem está dizendo para nós é o que o Moisés nos deu por conta das tábuas, da primeira tábua, quando ele diz para a gente não usar o nome do Senhor em vão. Não usar o nome do Senhor em vão é o seguinte: Juliano é cristão, mas vive como um filho do inferno. Isso é usar o nome do Senhor em vão. O cara se diz discípulo de Jesus, ele se diz salvo, ele se diz ter uma experiência de salvação com Jesus, tem uma experiência com a sua igreja, mas você olha a vida do cara, tem alguma coisa errada. Você mesmo olha para você e fala assim, cara, tem alguma coisa errada. Essa pergunta a gente precisa se fazer. Santificar o nome de Jesus. Isso é algo que a gente precisa se perguntar o tempo todo. E aí eu vou retomar a discussão da semana passada em 30 segundos. Quando eu conversei com vocês na semana passada, assim, gente, cuidado com os pensamentos que vocês dão vazão. Cuidado com as emoções que vocês dão vazão. Cuidado com as conversas que vocês dão vazão. Cuidado com os sentimentos. Cuidado com as omissões de vocês. Santifiquem a Cristo. A gente precisa olhar isso o tempo inteiro. Esse exercício de vigilância que a gente tem que ter da gente mesmo. E a beleza aqui é porque o que vai diferenciar um cristão de um falso moralista? Que fica observando todo mundo assim. O cristão entende que foi salvo, porque foi feita uma obra na vida dele, e ele é um eterno devedor da graça de Jesus e do amor de Jesus. Ele é um eterno devedor. Então, por ele saber disso, ele nunca vai se colocar na posição de juiz de seu ninguém. Porque deixe que o Senhor julgue a vida das pessoas. E nós santificamos a Cristo no nosso coração. Meus irmãos, independente das circunstâncias, independente das situações, deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Essa semana entrou em contato comigo um rapaz, muito bem, profissional extremamente capaz, dentro da sua área de atuação. Ele ficou sabendo que a gente tem algumas incursões e ajuda na Casa Filho Pródigo, e ele entrou em contato comigo dizendo, pastor, eu queria muito colocar os meus dons e serviços para poder ajudar lá. Ele tem experiência com empresa, com não sei o que e tal, e eu nunca tinha conhecido esse rapaz, e comecei a bater um papo com ele, foi a primeira vez. A gente, pelo Meet, nossos horários não casaram, ele mora na Grande Vitória, não é aqui na cidade. Nossos horários não casaram e a gente teve um encontro online. E aí antes ele começou a me contar a vida dele, e ele é um desenvolvedor de produtos, e ele falou assim, pastor, é muito difícil, porque a minha empresa está quebrada, nesse exato momento eu estou me refazendo. Mas você olha, você fala, não tem condição isso. Ele falou, olha, a questão toda é a seguinte, pastor. Você pega um projeto e você leva numa prefeitura e todo mundo fala assim, ótimo, que legal, que maravilha, mas quanto tem por fora? Ele falou, pô, não dá para ter nada por fora. Não, cara, mas tem que ter alguma coisa por fora. Pô, não dá para ter nada por fora. Mas por quê? Pô, não vai, cara, meus princípios e meus valores não casam. E não é 1, nem 2, nem 3, nem 4. E tem hora que você fala assim, Deus não vai emplacar nada. Não, por quê? Porque a gente santifica Cristo independente de onde a gente esteja. Isso é sério. Isso é muito sério.
Valores não podem ser negligenciados por nós, meus irmãos. Santifiquem a Cristo. E aí está relacionado a tudo. Desde a gente pagar as nossas contas, com o exercício da nossa fidelidade, com o exercício da nossa amizade, com o exercício da nossa espiritualidade. Está relacionado com tudo. Um outro exemplo, que eu acho que eu posso tentar deixar claro para vocês, foi o ano passado, quando a gente estava aqui, nessa doideira, quando começou essa pandemia, um vidro de álcool em gel virou R$70, né? Do dia para a noite, quanto é que é um vidro de álcool em gel? R$70. Um irmão falou o seguinte, olha, na empresa da gente, a gente não vai subir R$1. Acabou, acabou. Mas a gente não vai aumentar o preço aqui. Se é esse preço, ele vai ficar esse preço. Por que isso, gente? Porque isso é santificar a Cristo. E se fosse a mão do mercado, ia falar assim, não é a hora de ganhar dinheiro. Não, não é a hora de ganhar dinheiro. Era um momento de saúde pública, difícil, ninguém sabia o que estava acontecendo. Um ano depois a gente pode pensar direitinho, já dá para ter uma ideia. Mas um ano atrás, a gente achava que ia ser um apocalipse zumbi. Então naquele momento, naquele período, tinha gente dizendo assim, nós não vamos negligenciar os nossos valores. Acaba tudo, fecha tudo, quebra tudo. Mas negar a Cristo, negar os valores de Cristo, não. Santifiquem a Cristo. Isso é manter a consciência cristã. Quarto, por favor, meus irmãos, o verso 15 continua. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer sempre assim, as pessoas vão olhar para os cristãos e sempre vão dizer assim, da onde é que essa rapaziada consegue sofrer, ser injustiçado, sempre fazer o bem e ainda andar feliz? Essa gente é doida? Essa gente é maluca? Não, pessoal. Aqui isso é interessante. O quarto princípio é aprendam as verdades do cristianismo. Aprendam as verdades de Deus. Não se esqueçam disso. Aprendam as verdades de Deus. É por isso que o Pedro está dizendo, saibam dar a razão da fé de vocês. Saibam dar a razão da fé de vocês. Meus irmãos, acho que nenhum de vocês precisa andar com um livro de teologia sistemática debaixo do braço. Não é sobre isso. Esses irmãos aqui, nem Bíblia eles não tinham como nós temos. Nós estamos falando do primeiro século. O cânon está sendo formado. O primeiro século é muito da oralidade. As histórias sobre Jesus iam chegando para eles ir ouvindo. De acordo com que os apóstolos foram morrendo, e eles também foram entendendo que a fé cristã foi crescendo muito, eles começaram a escrever os relatos e a mandar cartas. E aí o cânon, por causa da inspiração divina, começou a ser fechado. Agora, é necessário que a gente entenda algumas coisas do cristianismo. É necessário que essas verdades de Deus, console o nosso coração. Percebam bem, meus irmãos. Deixa eu tentar trazer um exemplo para vocês. Olha só. Ontem eu fui ajudar uns amigos a fazer uma cerca. Sol danado. Na frente do lugar que a gente estava fazendo a cerca do terreno, tem um cemitério. E um calor de 1h30 da tarde, um calor, um sol no coco danado, e a gente lá e fura buraco, e bota aquele trem, passa arame farpado, eis que surge uma galera chegando. Aí eu falei, gente, será que é velório? Ah, não, é velório. E foi chegando. Sabe aquele lugar triste? Aquele lugar triste, mais triste. Ninguém falava uma palavra, chegou uma meia dúzia de gato pingado, eles foram lá dentro, chegou mais pessoas, ninguém falou uma palavra, nada. O pessoal saiu, foi embora, todo mundo mudo e calado, do jeito que entrou, saiu. E aí às vezes eu sou remetido a velórios cristãos, como nós temos alguns às vezes. Isso é interessante porque é um misto de tristeza, e a gente fica triste porque perdeu uma pessoa querida,
Mas vocês já pararam para pensar como fica em volta da gente um misto de alegria? Pessoas cantam, gente sorri. O culto é uma alegria, rapaz. Culto fúnebre de crente. Olha, eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro de ir num culto fúnebre de crente triste. Crente. Por pior que fosse a tragédia. Porque é uma dor que se mistura com o consolo. É o Espírito Santo. Não tem outra explicação. É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque você olha como é que a turma reage. E as pessoas olham e sempre falam assim: qual é a razão disso tudo? E nisso é em tudo, tá, pessoal? Nisso é em tudo. É interessante como Deus cuida da vida dos seus filhos, como Deus trabalha pela vida dos seus filhos, como Deus consola, conforta. Então não é eu creio porque eu creio. É legal. Mas é legal você saber explicar isso. Olha, o nome disso é Espírito Santo. O nome disso é Jesus Cristo de Nazaré. É a presença de Deus na vida da gente. É a presença de Jesus arrebatando os nossos corações. É importante a gente saber disso. Por fim, meus irmãos, eu termino. Que eu acho que talvez isso seja algo que a gente está precisando demais. No verso 16, o Pedro diz que a nossa moderação deve ser conhecida. Percebem? A nossa moderação. Olha que coisa linda. Ele diz assim: contudo, façam isso com mansidão, respeito, conservando boa consciência. Sejam conhecidos pela moderação de vocês. Cristãos defendem pautas corretas da maneira errada. Nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos nos atentar para isso, meus irmãos. A nossa moderação, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de comunicar, a nossa maneira de dialogar, a gente precisa analisar isso. Como nós comunicamos, como nós falamos, como nós precisamos necessariamente de mansidão. Vocês vão ver que no resto do texto ele vai citar Jesus. Injustiçado. Porque o que a gente entende? Nós fomos mais do que chamados para ter razão, meus irmãos. Mais do que ter chamados para ter razão. Nós somos chamados para testemunhar, é diferente. Nós somos chamados para testemunhar. Não achem estranho que o espírito da Jezabel e o espírito da Babilônia seja dominador do mundo. O espírito da prostituição e o espírito dessa Babilônia louca leve o mundo para princípios, para valores que não são os de Cristo. Não achem isso estranho. Não achem. Porque é essa loucura. E a gente vai ter que ter sabedoria para a gente trabalhar e lutar de maneira mansa. E essa é a nossa dificuldade. A gente vai ter que fazer isso de maneira sábia, mas sempre mantendo a boa consciência. A boa consciência. A consciência dos cristãos deve ser construída com moderação. Moderação.